Era manhã de 7 de abril de 2011. Em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, crianças e adolescentes chegaram à Escola Municipal Tasso da Silveira, como faziam todos os dias. Mochilas coloridas, cadernos nas mãos, risos pelos corredores. A rotina de uma escola pública brasileira seguia seu curso normal, cheia de sonhos e inocência. Mas naquela manhã, um ex-aluno de apenas 23 anos entraria armado no prédio. Carregava consigo 2 pistolas e uma mochila cheia de munição. Trazia também uma decisão sombria: transformar aquele espaço de aprendizado em palco de horror. Às 8h30, o silêncio foi quebrado por tiros. Alunos que minutos antes recitavam lições e brincavam no recreio começaram a correr em desespero. Salas de aula que deveriam ser refúgio de conhecimento viraram armadilhas. Em apenas 15 minutos, o jovem abriu fogo contra crianças indefesas, atingindo dezenas delas. 12 meninas e meninos com idades entre 12 e 15 anos perderam a vida. A notícia se espalhou rapidamente. Pais corriam até a escola, desesperados por notícias de seus filhos. O bairro inteiro se mobilizou. Policiais, professores e até alunos mais velhos ajudaram a conter o atirador e a socorrer vítimas. Do lado de fora, ambulâncias chegavam em fila. Lá dentro, lágrimas e sangue se misturavam em um cenário de pesadelo. O Brasil amanheceu em choque. Pela primeira vez, um massacre escolar em grande escala acontecia no país. A tragédia expôs não apenas a vulnerabilidade das escolas, mas também o peso invisível do bullying, da exclusão social e das doenças mentais que, sem cuidado, podem se transformar em monstros. Naquele dia, Realengo não perdeu apenas 12 crianças. Perdeu também a sensação de que escolas são espaços seguros. Mas em meio à dor, surgiu a solidariedade. Vizinhos abriram suas casas. Voluntários ofereceram apoio psicológico e o país inteiro se uniu em orações e homenagens. Esta é a história do dia em que a escola se tornou silêncio. Uma história de luto, mas também de resistência, memória e esperança de que vidas tão jovens não tenham partido em vão. Era quinta-feira, 7 de abril de 2011. O céu estava limpo em Realengo, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. A movimentação na Escola Municipal Tasso da Silveira era comum para uma manhã de outono. Crianças chegavam com mochilas nas costas, algumas acompanhadas pelos pais, outras rindo com colegas. Professores organizavam o início das aulas. Funcionários circulavam pelos corredores. Era apenas mais um dia letivo. Por volta das 8h20, um jovem de 23 anos aproximou-se da entrada da escola. Vestia roupas simples e carregava uma mochila. Quem o viu achou que fosse apenas mais um ex-aluno, visitando professores. Ele já havia estudado ali, conhecia o espaço e parecia seguro de si. Na mochila, porém, não havia cadernos, havia munição. Em suas mãos, 2 armas de fogo prontas para disparar. Ao entrar, cumprimentou educadores com brevidade e se dirigiu ao segundo andar, onde salas estavam cheias de estudantes entre 12 e 15 anos. Poucos minutos depois, a rotina foi quebrada. O silêncio habitual da sala de aula deu lugar a uma sequência ensurdecedora de tiros. O primeiro disparo gerou confusão. Muitos pensaram que fosse algum barulho externo, talvez fogos. Mas logo vieram outros em sequência, cada vez mais próximos. Alunos se encolheram, alguns gritaram, outros tentaram correr. O jovem atirador, frio, apontava a arma contra crianças indefesas. Salas que deveriam ser espaços de aprendizado se transformaram em armadilhas. Corredores, antes palco de brincadeiras, viraram corredores de desespero. Crianças corriam em busca de saídas, mas muitas ficaram presas sem saber para onde ir. Professores tentavam proteger seus alunos, empurrando-os para cantos, fechando portas, usando o próprio corpo como escudo. Em menos de 15 minutos, o ataque fez dezenas de vítimas. O atirador mirava especialmente contra meninas, algo que mais tarde seria investigado. A brutalidade não tinha lógica. Risos e sonhos foram interrompidos em questão de segundos. Do lado de fora, os primeiros gritos começaram a chamar a atenção de vizinhos e transeuntes. Alguns pais que deixavam os filhos voltaram desesperados ao ouvir relatos de tiros dentro da escola. O pânico se espalhou rapidamente pelas ruas de Realengo. Telefones celulares começaram a tocar sem parar. Em poucos minutos, a notícia já corria pelos rádios locais. Dentro da escola, o caos era absoluto.
Estudantes tentavam escapar pulando janelas. Outros se escondiam debaixo de mesas. Quem conseguiu chegar ao pátio corria sem olhar para trás. No segundo andar, porém, muitos não tiveram chance. O atirador caminhava com calma, carregando sua arma, como se estivesse em uma execução planejada. Às 8h40, uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda na região foi alertada por alunos que haviam conseguido fugir. 2 policiais entraram na escola e se depararam com o horror. O tiroteio continuava. Um deles conseguiu atingir o agressor, que em seguida tirou a própria vida. O massacre havia durado poucos minutos, mas parecia uma eternidade. O silêncio que se seguiu não foi de alívio, mas de dor. Corpos de crianças estavam espalhados por salas e corredores. Professores choravam, tentando socorrer os feridos. O cheiro de pólvora misturava-se ao choro das vítimas. A cena era devastadora. Lá fora, ambulâncias começaram a chegar em sequência. Vizinhos abriram suas casas para acolher alunos em choque. Comerciantes ofereceram água e apoio. Pais desesperados se aglomeravam na entrada da escola, implorando por informações. Muitos se ajoelhavam no chão, rezando por um milagre. À medida que os feridos eram retirados em macas, a tragédia revelava sua dimensão. Crianças com uniforme ensanguentado, algumas ainda conscientes, olhavam para os pais em busca de conforto. Outras já não tinham forças. O choro era coletivo, mas também havia um silêncio pesado, difícil de explicar. O silêncio de quem percebia que algo sem precedentes havia acontecido. Em pouco tempo, a notícia se espalhou para o Brasil inteiro. Telejornais interromperam suas transmissões, exibindo imagens da escola cercada por viaturas e famílias desesperadas. O país assistia, incrédulo, ao primeiro massacre escolar em grande escala no Brasil. Ao todo, 12 crianças perderam a vida naquele ataque. Outras ficaram gravemente feridas, algumas carregando sequelas físicas e psicológicas para sempre. Professores e colegas jamais apagariam da memória os sons dos disparos, os gritos e o vazio deixado nos corredores. A manhã de 7 de abril de 2011 marcou Realengo para sempre. O bairro simples da zona oeste do Rio, até então conhecido por sua rotina comum, ficou registrado na história como cenário de uma das maiores tragédias em escolas brasileiras. A partir daquele momento, nada seria como antes para as famílias, para a comunidade escolar e para o país. Quando os disparos cessaram e os policiais confirmaram que o atirador estava morto, iniciou-se a parte mais dolorosa, a retirada das vítimas. Ambulâncias alinhadas diante da escola transportavam feridos às pressas. Médicos e enfermeiros trabalhavam no limite de suas forças, mas muitos alunos já não resistiam. A notícia se espalhou com velocidade. 12 crianças haviam perdido a vida dentro da escola. O impacto foi imediato. O Brasil inteiro, acostumado a ouvir sobre violência urbana, ficou em choque diante de uma tragédia tão específica. Crianças assassinadas dentro do espaço que deveria ser o mais seguro depois de suas próprias casas. A pergunta ecoava em cada lar: como isso pôde acontecer? Nas horas seguintes, Realengo se transformou em um grande velório coletivo. Pais se aglomeravam em frente à Escola Municipal Tasso da Silveira, buscando desesperadamente informações. Policiais tentavam organizar o espaço, mas o choro e os gritos tornavam impossível conter a multidão. O ginásio esportivo do bairro foi adaptado às pressas para receber corpos e acolher famílias. O cenário era de dor absoluta. Ao longo do dia, vizinhos começaram a organizar vigílias. Velas eram acesas nas calçadas. Crianças que haviam sobrevivido se abraçavam aos pais em silêncio. Professores, ainda em estado de choque, repetiam que jamais imaginariam viver um pesadelo daquele. O bairro, antes marcado pela simplicidade, agora era sinônimo de luto. O país acompanhava cada detalhe pelas televisões. Jornais estampavam fotos de carteiras escolares manchadas de sangue, de cadernos abandonados em meio ao caos. O contraste era brutal. Símbolos da infância misturados ao horror da violência. Em questão de horas, Realengo não era apenas uma tragédia local, mas nacional. A solidariedade surgiu como resposta imediata. Psicólogos voluntários se ofereceram para atender famílias e sobreviventes. Igrejas abriram suas portas para acolhimento. Organizações não governamentais enviaram equipes de apoio. Moradores vizinhos da escola distribuíam água, café e abraços silenciosos
a quem aguardava notícias. No dia seguinte, enterros começaram a ser realizados. Eram caixões pequenos, brancos, carregados por braços trêmulos. Cada cortejo paralisava ruas, acompanhado por centenas de pessoas em silêncio. O som dos sinos e das orações marcava o ritmo do luto coletivo. Santa Maria, anos depois com a Boate Kiss, viveria algo semelhante. Mas em 2011, Realengo foi a primeira cidade a ensinar ao Brasil que a dor coletiva pode unir. Autoridades nacionais e internacionais manifestaram solidariedade. O então presidente do Brasil decretou o luto oficial. Chefes de Estado de outros países enviaram mensagens de apoio. Nas redes sociais, mensagens de indignação e consolo se multiplicavam. Não havia fronteiras para a compaixão diante de tamanha brutalidade. A escola, símbolo da tragédia, se tornou também espaço de memória. Murais foram pintados com os nomes das vítimas. Alunos sobreviventes escreveram cartas, algumas endereçadas aos colegas que partiram, outras pedindo paz. Professores, mesmo traumatizados, insistiam em dizer que a educação ainda era a única arma capaz de mudar o mundo. A comoção nacional trouxe à tona debates urgentes. Especialistas apontaram para o histórico do atirador: bullying sofrido, isolamento social, problemas de saúde mental não tratados. A tragédia escancarou a necessidade de olhar com seriedade para o tema da violência escolar, para a saúde emocional de crianças e adolescentes e para a segurança das instituições de ensino. Mas, naquele momento, o que mais se destacava era a dor das famílias. Mães que jamais veriam seus filhos voltarem da escola. Pais que se perguntavam como proteger os que ficaram. Irmãos que perderam seus companheiros de brincadeiras. Cada história era única, mas todas se uniam em um mesmo sentimento: a injustiça da perda precoce. As homenagens continuaram por semanas. Passeatas silenciosas tomaram as ruas do Rio de Janeiro. Em outras cidades do país, escolas realizaram minutos de silêncio. Alunos soltaram balões brancos e famílias se uniram em oração. Realengo havia se tornado símbolo de fragilidade, mas também de resistência. Os nomes das 12 crianças passaram a ser repetidos em cada manifestação, como forma de não permitir que se tornassem apenas estatística. Eram vidas com sonhos interrompidos, mas também eram sementes de transformação. A lembrança de cada uma delas passou a guiar movimentos por paz e segurança escolar. Naquele abril de 2011, o Brasil conheceu um novo tipo de luto coletivo. Não era apenas a dor da violência urbana comum. Era a dor de ver a infância atacada dentro de seu espaço mais sagrado. E diante disso, a solidariedade se tornou resposta natural. Pessoas que não se conheciam se abraçavam nas ruas. Desconhecidos ofereciam ombros para chorar, e o país inteiro se unia em um só coração partido. O massacre de Realengo não apenas marcou a memória de uma geração, mas também deixou uma mensagem profunda. Quando a inocência é atacada, todos nós somos feridos. E é somente pela solidariedade e pela memória que podemos começar a curar. Após o massacre, Realengo jamais seria a mesma. Mas não apenas o bairro. Todo o Brasil foi sacudido por uma tragédia que revelou fragilidades profundas. O ataque à Escola Municipal Tasso da Silveira não era apenas um episódio de violência. Era um grito de alerta sobre questões que a sociedade insistia em ignorar. Nos dias que se seguiram, o país mergulhou em debates. Especialistas em segurança questionavam como um jovem de 23 anos pôde entrar armado em uma escola sem qualquer barreira. Psicólogos destacavam o histórico de bullying e isolamento do agressor, sugerindo que falhas no cuidado com a saúde mental foram combustível para o ódio que ele carregava. Políticos pressionados pela comoção prometiam leis mais rígidas e programas de proteção escolar. Uma das primeiras medidas discutidas foi a implementação de políticas de segurança em escolas públicas, com detectores de metal, câmeras e maior presença policial nos arredores. Porém, o debate não se restringiu à estrutura física. Surgiram também propostas de programas de acolhimento emocional, treinamento de professores para identificar sinais de sofrimento psíquico em alunos e campanhas de combate ao bullying. O massacre havia mostrado que a violência não nasce do nada. Ela é alimentada por feridas invisíveis que, sem cuidado, explodem em tragédia.
Ao mesmo tempo, o sistema jurídico se via diante de um dilema. O atirador havia tirado a própria vida, o que impedia qualquer julgamento formal. Isso deixava as famílias em um vazio doloroso. Não haveria réu, não haveria tribunal, não haveria sentença. A sensação de impunidade era inevitável. Ainda assim, o clamor por justiça se manifestava em outra forma. A busca por mudanças estruturais que impedissem novas tragédias. Movimentos sociais começaram a se organizar. Pais e mães de vítimas uniram forças em associações que lutavam por memória e prevenção. A cada ato público, eles carregavam fotos de seus filhos, lembrando ao Brasil que não eram números, mas histórias de vida interrompidas. Em entrevistas, repetiam a mesma frase: eles não podem ser esquecidos. O governo do Rio de Janeiro anunciou medidas emergenciais de apoio psicológico às famílias e aos sobreviventes. A escola foi reformada, salas ganharam novos espaços e murais de homenagem foram erguidos. Mas para muitos era insuficiente. O trauma estava cravado em cada parede, em cada carteira, em cada corredor. Alguns alunos jamais conseguiram voltar. Outros carregariam lembranças para toda a vida. No cenário internacional, o atentado de Realengo foi comparado a massacres escolares ocorridos em outros países, como Columbine nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o Brasil percebia que não estava imune a esse tipo de violência. A tragédia despertou estudos acadêmicos, reportagens investigativas e até documentários, transformando a dor em objeto de reflexão global. Mas, acima de qualquer discussão política ou acadêmica, estava o legado humano. As 12 crianças ganharam espaço na memória coletiva. Suas fotos eram exibidas em homenagens. Seus nomes eram lembrados em missas, cultos e manifestações. O bairro de Realengo transformou-se em lugar de memória, com placas e monumentos dedicados às vítimas. Cada vela acesa era um lembrete de que a inocência não pode ser esquecida. Com o tempo, iniciativas de educação para a paz surgiram em diferentes estados. Escolas começaram a incluir debates sobre respeito, empatia e saúde mental em suas agendas. Embora os resultados ainda fossem lentos, era visível que Realengo havia despertado consciências. O massacre se tornara catalisador de mudanças culturais e institucionais. Para as famílias, no entanto, o vazio permanecia. Nenhuma lei nova, nenhum programa social, nenhum memorial seria capaz de devolver os filhos perdidos. Ainda assim, encontravam força em manter viva a lembrança deles. Muitos pais se tornaram ativistas, participando de palestras e movimentos que buscavam prevenir a violência. Era sua forma de transformar o luto em luta. O legado espiritual também se destacou. Líderes religiosos de diferentes crenças realizaram vigílias ecumênicas, lembrando que a dor de Realengo era de toda a humanidade. Em templos, igrejas e mesquitas, orações foram feitas pelas vítimas e suas famílias. O massacre, apesar de ter revelado a face mais sombria da violência, também aproximou pessoas em solidariedade e fé. A tragédia de Realengo permanece como ferida aberta na história brasileira. Uma ferida que expõe não apenas a vulnerabilidade das escolas, mas também a necessidade urgente de cuidar das nossas crianças em todas as dimensões: física, emocional e espiritual. Ela nos lembra que cada aluno que entra em uma sala de aula carrega sonhos que precisam ser protegidos como tesouros. O massacre de 2011 não pode ser reduzido à estatística. Ele é símbolo de memória, de alerta e de responsabilidade coletiva. As 12 crianças que perderam a vida naquele dia se tornaram vozes silenciosas que ainda ecoam. Pedem paz, pedem cuidado, pedem futuro, e cabe a nós, como sociedade, ouvir esse chamado. Porque a verdadeira justiça não está apenas em leis mais rígidas ou escolas mais seguras, mas em garantir que nenhuma vida seja banalizada. O legado de Realengo é um lembrete doloroso, mas necessário. Quando falhamos em proteger nossas crianças, falhamos em tudo. O massacre de Realengo não pode ser lembrado apenas como estatística. Ele foi e continua sendo um chamado doloroso para toda a sociedade. No dia 7 de abril de 2011, 12 crianças perderam suas vidas em um espaço que deveria ser de proteção e aprendizado. A escola, símbolo de futuro, foi invadida pela violência
e transformada em cenário de luto. Mas por mais duro que seja recordar, é justamente na lembrança que encontramos a força para mudar. Cada uma daquelas crianças carregava sonhos simples: ser professora, médico, atleta, artista. Sonhos que ficaram interrompidos pela brutalidade, mas que não desapareceram. Eles permanecem vivos na memória dos pais, dos amigos, dos professores e de todos que acompanharam a tragédia. Essas vidas, embora curtas, têm o poder de transformar o presente, porque nos lembram do que realmente importa: proteger a inocência e valorizar a vida. Realengo nos obriga a refletir sobre nossas responsabilidades. Como sociedade, muitas vezes fechamos os olhos para o sofrimento silencioso. Ignoramos sinais de isolamento, de bullying, de dor emocional, que poderia ser acolhida antes de se transformar em tragédia. A história daquele ex-aluno nos mostra que a violência não nasce no vazio. Ela é fruto de feridas não tratadas, de exclusão, de abandono. E se queremos um futuro diferente, precisamos cuidar da alma tanto quanto cuidamos do corpo. Espiritualmente, Realengo é um lembrete profundo da fragilidade da existência. Cada manhã em que pais deixam seus filhos na escola deveria ser marcada pela confiança de que eles estarão seguros até a volta. Mas naquele abril, essa confiança foi quebrada. Ainda assim, da dor brotou também uma lição espiritual: a importância da compaixão, da solidariedade e da fé. Em vigílias e orações, o Brasil inteiro se uniu como uma só família. A dor das famílias permanece, e nada no mundo será capaz de apagar a ausência de seus filhos. No entanto, a maneira como transformaram o luto em luta é um exemplo de resiliência. Eles não se calaram diante da injustiça. Continuaram a falar o nome das vítimas, a carregar suas fotos em manifestações, a exigir mudanças que pudessem salvar outras vidas. Essa persistência é a maior homenagem que se pode prestar: não permitir que o silêncio prevaleça sobre a memória. Realengo também nos chama a rever valores. Quantas vezes colocamos a pressa, a indiferença e até o preconceito acima da empatia? Quantas vezes esquecemos que cada criança é um universo único, digno de cuidado? O massacre nos lembra que a maior riqueza de uma nação não está em seus bens materiais, mas em suas crianças. E protegê-las deve ser prioridade absoluta. O legado de Realengo é duplo. Ele é dor, mas também é esperança. Dor porque mostra o que a humanidade é capaz de fazer quando falha em cuidar. Esperança porque revela o que podemos construir quando escolhemos a solidariedade. Nos dias seguintes ao massacre, o Brasil inteiro se uniu. Desconhecidos abraçavam famílias em luto, voluntários ofereciam apoio, escolas de norte a sul fizeram homenagens. A violência tentou semear medo, mas o país respondeu com amor. A reflexão que fica é clara: não basta recordar, é preciso agir. Realengo nos pede que cuidemos da saúde mental com seriedade, que olhemos para os jovens não apenas como estudantes, mas como seres humanos que precisam ser acolhidos em suas dores. Nos pede que combatamos o bullying não com silêncio, mas com diálogo. Nos pede que construamos escolas seguras, não apenas em muros, mas em laços de afeto. As vozes silenciadas de Realengo ainda falam. Falam através da memória das famílias, dos movimentos que nasceram após a tragédia, das histórias que ecoam em documentários e livros. Elas nos dizem que cada vida importa, que cada criança é insubstituível, que cada gesto de cuidado pode evitar um desastre. Que a memória das 12 vítimas permaneça como chama acesa, não apenas em monumentos de pedra, mas nos corações de todos que acreditam em um futuro diferente. Que Realengo não seja apenas lembrado como tragédia, mas como ponto de virada. E que, a partir de sua dor, possamos aprender a ser mais humanos, mais atentos, mais compassivos. Porque, no fim, a verdadeira justiça que podemos oferecer àquelas crianças é construir um mundo onde nenhuma sala de aula seja interrompida por tiros, mas apenas preenchida por risos, sonhos e esperança.